Aula 16, Introdução ao Python. Embora a linguagem Python não seja uma linguagem nova, ela vem recebendo bastante atenção ultimamente, principalmente com o avanço do Big Data e Machine Learning. Então, devido à sua simplicidade, ela também vem sendo cada vez mais utilizada como primeira linguagem em diversos cursos de graduação e pós-graduação nessas áreas. Então, eu estou aqui no Replit justamente para fazer essa introdução com vocês. Uma das principais diferenças do Python em relação à linguagem C, por exemplo, é que no caso da linguagem Python, a gente tem a figura do terminal Python. Então, vocês lembram que, por exemplo, se eu quiser mostrar um Olá Mundo em linguagem C, eu vou ter que escrever toda a estrutura de um programa, vai ter que ter uma função main, vai ter as chaves abrindo e fechando. Eu vou ter que efetivamente criar um arquivo executável para executar esse arquivo executável para poder ver o texto Olá Mundo na minha tela. No caso do Python, como tem a figura do terminal, eu consigo rodar simplesmente uma linha de código, sem precisar construir toda a estrutura e criar um arquivo executável. Então isso facilita bastante quando você precisa fazer algum teste rápido, algum teste de conceito, alguma linha específica que você não tem certeza que vai funcionar. Então aqui, por exemplo, eu estou com o Replit aberto, estou com um arquivo pronto já em Python que eu acabei de abrir, está em branco tudo. E aqui vocês podem ver onde tem escrito Python 3.8.2. Então essa aqui é a versão do Python que está instalada nessa máquina virtual Ubuntu, Android, Linux, que está rodando dentro do servidor do Replit. Pois bem, então, como eu tinha dito para vocês, em vez de escrever tudo, eu posso simplesmente chegar aqui e escrever Olá Mundo e pronto. Esse meu código já pôde ser executado. Então, do mesmo jeito, eu posso pegar isso aqui que eu acabei de escrever. Eu posso escrever aqui no meu código fonte e clicar em executar e vai aparecer Olá Mundo aqui também. Então essa questão de poder utilizar o terminal facilita bastante. Vocês devem lembrar que em linguagem C a gente tinha como comentar as linhas. A gente botava barra barra e a linha ficava comentada, ela era ignorada pelo nosso compilador. Aqui em Python, para você comentar uma linha, você vai usar o jogo da velha. E aí você pode ver que já ficou verdinho ali indicando que esse código aqui está comentado. Se eu executar o meu programa, não vai aparecer mais nada. Se eu quiser comentar várias linhas, é só você colocar 3 aspas duplas abrindo e na linha que você quiser encerrar o comentário, você coloca 3 aspas duplas fechando. Então, se eu colocar um aqui agora, fora dessa área e executar o código, só vai aparecer um Olá Mundo. A função print, ela também é um pouco mais simples de ser usada do que a função printf que a gente aprendeu a utilizar em C. Então, por exemplo, eu posso fazer print 10 mais 20 e executar o meu código e eu vou ter já o valor 30. Eu não precisei converter para string, eu não precisei colocar porcentagem D, eu não precisei fazer nada disso. Simplesmente coloquei o 10 mais 20, o resultado da operação já foi o resultado da soma e o resultado já apareceu para mim aqui na tela. Do mesmo jeito, fica muito fácil também da gente misturar valores de variáveis junto com o texto que fica presente dentro da função print. Então, por exemplo, eu posso escrever
eu nasci em, e aí eu tenho o número que é 85, eu estou usando uma função chamada str que converte para string. Então eu tenho o número 85, que é um número inteiro, e aí ele vai ser convertido para string, e aí eu vou associar ao texto eu nasci em. Então essa linha de código ela é bastante interessante porque a gente está utilizando um operador de mais. E a gente acabou de usar o operador mais, mas foi para soma. Só que o operador mais, quando a gente usa dentro de strings, tem um comportamento um pouco diferente. Então, toda vez que a gente tem dois pedaços de string, dois pedaços de texto, e a gente coloca um símbolo de mais entre eles, na verdade, a gente não vai somar, por exemplo, os valores ASCII. O que a gente vai fazer é simplesmente colar uma string na outra. Então, quando eu rodar essa linha de código, o que vai aparecer para mim vai ser eu nasci em 85. Então, existem outras maneiras da gente executar essa mesma linha de código gerando o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu posso separar o vírgula e colocar 85 como sendo um número inteiro e executar o meu código, o resultado vai ser o mesmo. Se você quiser uma opção onde você pode formatar os valores, parecido com o que a gente fazia com o printf, também é possível. Eu posso, por exemplo, colocar aqui porcentagem e aí aqui eu posso colocar porcentagem 85. É um pouco diferente do que acontece em linguagem C, mas como vocês podem ver, o efeito é exatamente o mesmo. Bom, agora que a gente acabou de ver como é que funciona a função print, a gente consegue agora mostrar valores na tela, inclusive misturando com valores das variáveis. É importante que a gente também conheça como é que a gente faz o correspondente ao scanf que a gente tem na linguagem C. No caso, a gente tem uma função bem interessante chamada input. Então, a função input ela é bem legal porque, se vocês lembrarem, toda vez que a gente pedia alguma coisa para o usuário, a gente dizia, a gente colocava um printf primeiro e depois colocava um scanf, todas as vezes. Então, quando o pessoal desenvolveu a ideia dessa função chamada input, é como se eles tivessem juntado as duas funções em uma só. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui meu nome, recebe, input, e aqui eu posso colocar o texto. Pronto. Então, quando eu rodar aqui esse meu código, vai aparecer digite seu nome. Vou colocar aqui o meu, eu esqueci de deixar um espacinho ali, mas tudo bem. E aí tá aqui. Seu nome é Lincoln. Então tem uma coisa muito importante que é importante que vocês observem, que é o seguinte: quando a gente chama a função input, tudo que for digitado e for transferido a partir do operador igual, que é o símbolo de atribuição igual, como acontece em linguagem C, o valor que vai ser armazenado dentro de meu nome normalmente vai ser string. E aí, para a gente poder operar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente vai precisar converter essa string para um número. Então, para isso a gente tem algumas funções cujo nome dessas funções já é bem conhecido para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu int, vou chamar a função int, que vocês lembram que é um tipo de variável em linguagem C, que é para inteiro. E aqui eu posso colocar o meu input do mesmo jeito. Eu tenho também a função float. Então, vamos ver como é que fica. Pronto, então tá aqui o meu nome, o número inteiro, o número real
Meu nome é Lin. Então aqui no terminal eu posso pegar e digitar o valor dessas variáveis, o nome dessas variáveis, e eu posso ver aqui como é que ficou. Então eu posso ver aqui que o meu int ficou igual a 5, enquanto que meu float ficou com 5.0. Nesse caso aqui são números e não são strings. Outra coisa que também é bastante interessante dentro da linguagem Python é uma característica que ela tem. A gente diz que a linguagem Python ela é fracamente tipada. É diferente da linguagem C, que é fortemente tipada. Quer dizer que na linguagem C, todas as vezes que você precisa de uma variável, você precisa declarar e dizer que tipo que ela é. Como o Python é fracamente tipado, a gente pode mudar o tipo da variável a qualquer momento da execução do nosso programa. Por exemplo, eu tenho aqui A recebe 5. Se eu for analisar o tipo da variável A, vocês vão ver que é da classe int, é inteiro. Se eu fizer A recebe 5.0 e perguntar qual é o tipo de A dessa vez, ele já vai ser da classe float. Se eu fizer A recebe 5, A passou a ser string. E isso não é possível de fazer em linguagem C, por exemplo, que é fortemente tipado. Então quer dizer que você pode pegar uma variável e alterar o tipo dela, além de você mudar o valor, você pode mudar o próprio tipo dela. A estrutura do if-else dentro do Python também é bem fácil da gente trabalhar. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, A recebe... Se eu quiser testar se A é igual a 5 para fazer alguma coisa, tudo que você precisa escrever é... Pronto, então se A é igual a 5, e aí você percebe que o uso do símbolo de igual funciona igualzinho como em C, onde você pode testar se é igual. Quando você der Enter, assim como acontece também na linguagem C, né? No caso da IDE, do Replit, quando você dá os 2 pontos, onde indica o início do que acontece se isso for verdade, dá Enter, ele já vai dar esse espacinho, essa tabulação que está aqui, são 2 espaços. E essa é uma característica muito importante do Python. Na linguagem C, eu poderia dar backspace e escrever tudo numa linha só. Em Python isso não vai ser possível. Em linguagem C, vocês devem lembrar que a gente utilizava chaves, por exemplo, para indicar o início e o fim de um bloco if ou de um else. No caso, não existe essa figura das chaves. E a única maneira que a linguagem Python tem para descobrir o que é que está dentro do if e o que é que está fora do if é exatamente através desse espaço. Então, tudo que tiver com esses 2 espaços à direita e abaixo do if vai estar para a linguagem Python dentro do if. Isso quer dizer que todos os nossos códigos obrigatoriamente vão ter que ficar indentados. Então, vou colocar o que é que acontece aqui. Pronto, então tudo que eu escrever a partir daqui vai estar dentro do if, a não ser que eu dê backspace. E aí agora eu saí de dentro da área de indentação e tudo que eu escrever agora vai estar fora do if. Então eu posso aproveitar essa oportunidade para escrever, por exemplo, uma estrutura do tipo else. Pronto, então a estrutura do tipo else vai funcionar de maneira muito parecida com o if. Tudo que tiver indentado vai estar dentro do else e tudo que não tiver indentado vai estar fora. Então, quando eu rodar aqui o meu código, digite o número 4. A é diferente de 5. Se eu rodar de novo meu código e colocar 5, A é igual a 5. A estrutura do if também ela pode ser, ela também pode ter um grau de complexidade um pouco mais alto. Vocês devem lembrar que aí dentro de uma estrutura do tipo if a gente podia usar alguns operadores lógicos, como maior, menor, e ou diferente, igual. Tudo isso também pode ser feito aqui dentro da linguagem Python. Só que as coisas às vezes ficam um pouco mais simples de fazer. Por exemplo,
Então, se eu escrever o meu nome completo ou as 3 primeiras letras, tem que dar certo, senão vai dar errado. Pronto, então em vez de lembrar que duas barras horizontais vão funcionar como um OU, é mais fácil a gente lembrar da versão em inglês, o OR. Do mesmo jeito que a gente usa o OR, a gente tem o AND também no lugar dos dois S comerciais. Existe também uma outra coisa que existe dentro da linguagem Python, na verdade é algo que falta. Não existe a estrutura do tipo switch case dentro do Python. Justamente porque a estrutura do tipo if-else ela é um pouco mais flexível do que o switch e permite o encadeamento de operações de maneira parecida. Então vamos ver um exemplo aqui. Pronto. Então aqui nesse código eu peço para o usuário digitar o nome. Se for Lincoln, eu vou escrever nome. Se for só o Lin, eu vou dizer que vai ser um apelido. E se não for nenhum dos dois, vai ser não conheço. Então perceba que dentro dessa estrutura eu tenho algo que lembra um switch. Inclusive esse else por último aqui vai funcionar como se fosse a opção default do switch. E aí, em vez de simplesmente testar se é igual, como nesse exemplo que é bastante simples, eu poderia substituir esse igual por um maior, um menor, fazer diversos outros tipos de teste de maneira bem mais flexível do que eu encontraria no caso de um switch. Lembrando que no caso do switch, que a gente aprende a utilizar na linguagem C, tudo que a gente pode fazer é testar se é igual ou se não é. Então a gente fica impedido de fazer testes mais complexos. Aqui nesse caso a gente consegue ganhar um nível maior de flexibilidade. Os laços de repetição em Python também são bem simples de fazer. Uma vez que você tenha aprendido em alguma outra linguagem de programação, como a gente aprendeu em linguagem C, é muito mais fácil de você utilizar em Python, uma vez que você já tem um conhecimento de como funciona a estrutura de repetição. Então, vamos ver um exemplo aqui de utilização da estrutura do tipo while. Pronto. Então, aqui nesse exemplo bem simples, eu atribuo 5 à variável a, e aí eu faço enquanto a for igual a 5, eu coloco a continua igual a 5 e dou a oportunidade do usuário digitar um novo número que vai ser sobreposto à variável a. E aí, como isso aqui é um while, vocês podem ver que eu só tenho duas linhas de comando que estão indentadas, quer dizer que as linhas 3 e 4 estão dentro do while, enquanto que a linha 5 está fora. Então, depois que eu digitar o valor, eu volto aqui para cima e testo novamente se A é igual a 5. Se for igual, eu continuo aqui dentro, senão eu caio fora do while. Caindo fora do while, tem um print aqui fora que diz, finalmente, A é diferente de 5. Vamos rodar então para ver. Então, eu vou digitar 5. A continua igual a 5. A continua igual a 5. Eu botar um 3. Finalmente A é diferente de 5. Então eu poderia passar quanto tempo eu quisesse digitando o número 5 e eu ia continuar preso aqui dentro desse laço de repetição. Do mesmo jeito que acontecia com o if, é possível construir testes lógicos que vão ter um grau de complexidade maior do que simplesmente testar se é igual. A gente pode testar se é diferente, se é maior, menor e todos os outros testes lógicos que vocês conhecem. Agora vamos ver como é que a gente faz um laço do tipo for. No caso de uma estrutura do tipo for, ela é relativamente diferente do que a gente conhece em linguagem C. Só que em compensação, ela é muito mais prática de utilizar. Então, por exemplo, imagine que eu vou fazer um laço do tipo for que vai mostrar todos os valores entre 0 e 4, por exemplo, totalizando 5 números. Então, eu vou apagar aqui. E aí, olha só como fica legal. Então, veja, eu tenho um for. Aí, se a gente for ler por extenso, a gente vai dizer for A in range 0 até 5. No caso, ele não vai até o 5, ele vai até um valor a menos. Então, para A, nesse range de valores, mostre A. E aí, como vocês puderam ver aqui na lateral, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Eu posso colocar um 10, por exemplo, aqui. E quando eu rodar,
eu vou ter os valores que vão de 0 até 9. Se eu quiser, por exemplo, ir de 0 até 9, como nesse exemplo, mas pulando de 2 em 2, por exemplo, eu posso colocar um 2 aqui. E aí, ao executar o meu código novamente, a gente vai ver que ele pulou 1. Então, o 1 não vai aparecer, o 3, o 5 e o próprio 9 também não. Porque aí, nesse caso, eu estou pulando de 2 em 2. Então, essa estrutura do tipo for, ela é bem intuitiva de ser utilizada. E então, você faz automaticamente já uma atribuição aos valores de A, já seguindo essa estrutura aqui com a função range. Quando a gente lida com strings, essa estrutura do tipo for, ela pode ser utilizada de uma maneira, inclusive, até um pouco mais prática. Por exemplo, vamos imaginar, mais uma vez, que eu peça para o usuário digitar o seu nome. Então, veja, do jeito que eu coloquei, eu não precisei usar o range para gerar os valores que A vai receber. Quando eu utilizo já uma string aqui e executo o meu código, se eu colocar o meu nome, esse laço de repetição vai fazer com que A vá recebendo gradativamente cada um dos elementos do meu nome, cada uma das letrinhas. E aí eu consegui observar, olhando aqui pela lateral, você vê que ele printou cada uma das letrinhas que formam o meu nome. Isso vai funcionar com strings, também vai funcionar com vetores, que a gente vai poder ver um pouquinho mais para frente. Bom, gente, então a gente acabou de passar por todos os elementos básicos de programação que a linguagem Python tem a oferecer. A gente viu a questão de fazer comentários, a gente viu a questão da parte de atribuição, a gente viu que a linguagem Python ela é fracamente tipada, a gente viu como é que faz para montar uma estrutura do tipo if else, a gente viu que não existe a estrutura do tipo switch case, a gente viu a estrutura de laço de repetição do tipo while, e a gente viu um laço de repetição do tipo for. Então, vamos entrar agora numa área nova, uma parte que a gente não chegou, não deu tempo de ver em linguagem C, mas que a gente vai poder abordar aqui em linguagem Python, que são as funções. Então, a gente até agora já vem utilizando algumas funções. A gente está usando, por exemplo, a função input, a gente usou a função type, a gente usou a função print, mas muitas vezes a gente precisa criar as nossas próprias funções. Então, para exemplificar como funciona uma função e como é que a gente escreve uma função em C, eu vou fazer um exemplo bem tranquilo, bem simples aqui com a gente. Vamos imaginar que a gente vai desenvolver tipo uma calculadora, onde eu digo o valor de A, digo o valor de B e depois eu digo se eu quero fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão ou mesmo uma potenciação. Inclusive eu posso aproveitar para mostrar como é que a gente faz potenciação aqui em Python. E aí todas as vezes que o usuário digitar o valor de A, o valor de B e a operação que a gente vai fazer de soma, subtração, multiplicação ou divisão, eu vou chamar uma função específica que eu vou chamar de calc, que vai ser uma função especialmente desenhada para fazer essa operação matemática e me trazer o resultado. Assim que essa função me trouxer o resultado, eu vou simplesmente mostrar na tela. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. Pronto, então aqui a gente tem esse exemplo que eu acabei de falar. Eu tenho o valor de A e de B. Nesse caso, para deixar um pouco mais flexível, eu estou usando float aqui para converter. Então tenho o valor de A, tenho o valor de B e tem o OP que vai ser a operação. E aí, nesse caso, não vai ser float nem int, porque vai ser string mesmo. Então quer dizer que o usuário vai poder digitar um mais, o símbolo de mais mesmo, de menos, de vezes e tudo mais. Pois bem, então aí o que é que acontece? Eu estou chamando aqui uma função chamada calc, e aí eu estou mandando para dentro dessa função calc o valor de A, o valor de B e a operação que eu quero fazer entre eles. Então essa função magicamente vai fazer, por exemplo, se aqui for 1, aqui for 1 e aqui for mais, essa função magicamente vai somar os dois e vai me retornar o resultado dessa operação de soma, por exemplo. E isso vai ser atribuído para dentro da minha variável que eu estou chamando aqui de res, que é o resultado. E aí no final eu tenho aqui um comando print que vai mostrar a composição de A, a operação, o valor de B, um símbolo de igual e o resultado dessa operação. Então é isso.
problema aqui é o seguinte, não existe essa função calc. Como ela está grifada em vermelho, já dá a dica. Ela não existe. Então, o que eu vou fazer vai ser exatamente criar essa função. Então, eu vou vir aqui em cima do meu código e vou definir essa função. Pronto. Então, a nossa função calc está pronta. Eu construí ela usando operadores do tipo if. Então, todas as vezes que eu chamo a função calc aqui no meu código, eu vou mandar o valor de A, B e OP. Os valores que estão presentes dentro de A, B e OP vão ser copiados para dentro das variáveis num1, num2 e opera. E aí, com base no valor de opera, eu vou somar, subtrair, multiplicar, dividir, ou esse é o asterisco que vai funcionar como nosso elemento de potenciação. Então, isso aqui seria a mesma coisa de num1 elevado a num2. Então, nesse caso aqui, eu usei um if. Então, todas as vezes que isso acontecer, o resultado vai aparecer no final quando eu tenho esse comando print aqui. Então, olha só. Eu coloquei aqui, digite A, eu botei o 2, digite B, eu botei o 3, digite a operação, eu coloquei asterisco, asterisco. E aí apareceu para mim 2.0, uma vez que eu usei float aqui na definição, vezes 3.0 igual a 8. Bom, se eu quisesse adicionar um if aqui, dizendo que se não for nenhum desses 4 elementos deveria mostrar alguma coisa diferente na tela, então eu deveria usar o operador elif. E no último elemento eu usaria um else, e dentro desse else eu retornaria um valor dizendo que o valor está errado. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Pronto. Então agora eu já adicionei a estrutura do tipo elif. Então, se for o mais, faz assim. Se não for, se for igual a menos, faz assim. Se não for, se for igual a vezes, faz assim. Aí, seguindo o mesmo raciocínio, né? Se não for, se for asterisco, asterisco, faz isso aqui. Se não for, retorne não sei. Então, não sei, nesse caso, é um string. Quer dizer que, nesse caso, has vai receber um string. E quando a gente fizer executar esse código, vamos ver como é que faz. Eu quero 5, um 8. E aí eu quero uma operação do tipo cedilha. Quando eu executar, vai ser 5 cedilha 8 igual a não sei. Então esse é um exemplo bem simples de uso de função. Nesse exemplo especificamente não deu para observar todo o potencial que uma função traz para dentro do seu código, mas sempre que você tem um programa que é um pouco mais complexo e tem um trecho de código que você costuma executar com frequência, é comum a gente pegar aquele trecho e guardar dentro de uma função. Então, em vez de reescrever todo aquele trecho de código todas as vezes, você só precisa fazer a chamada da função e aquele código automaticamente vai ser executado quantas vezes você quiser. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complexo para ver como é que a gente consegue usar tudo que a gente viu até agora. Então, vamos fazer um seguinte exemplo. Vamos pedir ao usuário um certo número. E aí a gente vai mostrar para ele, na tela dele, toda a tabuada daquele número. Então desse jeito a gente vai utilizar a estrutura de repetição que a gente acabou de ver e reforçar esse assunto. Pronto. Então, como vocês estão vendo aqui, com 3 linhas de código eu consigo fazer um código que gere a tabuada de um número. Vamos fazer agora um outro exemplo em que, por exemplo, a pessoa digite um nome. E aí, todas as vezes que tiver uma vogal dentro do nome da pessoa, a gente vai contando e no final de tudo isso a gente diz quantas vogais estão presentes dentro do nome de alguém. Bom, esse aqui é um exemplo bem simples, onde a gente consegue contar quantas vogais estão presentes dentro de um nome. Então, aqui, né, como é um exemplo bem simples, eu estou pedindo que o usuário entre apenas com letras minúsculas. E aí a gente vai testar para cada um, e a gente está utilizando um laço do tipo for, e nome é um string.
Então, dentro desse laço de repetição, o valor de i vai gradativamente assumindo cada uma das letras que está presente dentro de nome. E aí, para cada um desses valores de i, eu vou testar se é igual a e, a i, a o ou u. Se for igual a qualquer um desses 5, eu vou fazer com que conte e receba conte mais 1. Então, essa aqui é a forma abreviada de utilizar o comando conte, recebe, conte mais 1. Pois bem, e aí vocês percebam que como essa linha ia ficar muito comprida, eu tive que quebrar ela em várias linhas. E tudo isso aqui é um if, daqui até aqui. Só como ia ficar muito horizontalmente, ia ficar muito comprido, eu acabei quebrando as linhas. E toda vez que você precisar fazer isso, você usa essa barra invertida que está aqui, justamente para fazer com que o Python entenda que o que vai vir depois, na verdade, é a continuação de uma única linha. Então, dentro desse exemplo, a gente conseguiu utilizar um laço do tipo for junto com uma estrutura do tipo if. E como eu tinha dito anteriormente, é muito importante a questão da indentação. Perceba que esse print que está aqui, ele não está nem dentro do if e nem está dentro do for. Já esse if, pela indentação, você já vê que está dentro do for. E é assim que a gente faz para construir os nossos códigos em Python. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem mais exemplos, vocês podem pedir para mim. É só vocês avisarem lá nos comentários. Bom, por essa semana é só. Até logo.